Então, 2020, com certeza, é um ano que tem feito com que cada um de nós aí dentro se desafie brutalmente, né? E a gente crê que 2021 não será diferente. Então, obviamente, o que a gente vai discutir aqui dentro é sobre o que a liderança pode fazer. Por quê? Falar sobre economia, a gente sabe, e já tem muita gente falando aí dentro, temos Banco Central, e temos o ministro Paulo Guedes e outros analistas falando sobre economia. Mas isso a gente tem pouca ou nenhuma influência. Falar do mundo digital, igual, obviamente todo mundo está buscando se reinventar, mas também quanto a isso a nossa influência é baixa. Mas como é que nós podemos trabalhar a liderança? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, que é exatamente aquilo que a gente acredita que vão ser os grandes desafios da liderança para o próximo ano. Aqui, né? Só um minuto. Mas não, né? Então, quais são os desafios que a gente vê na liderança para 2021? Primeiro, eu gostaria de colocar para vocês aqui dentro sobre liderança, né? Então, o primeiro item aqui dentro é o que é liderança? Aqui. O que é liderança? Só para vocês terem ideia, nós temos no Google mais de 19 milhões de resultados para o conceito de liderança. Mais de 19 milhões. Então, obviamente, cada um provavelmente tem a sua própria definição de liderança. Tenho certeza que as pessoas que estão participando aqui dentro, todos têm cargo de liderança, têm função de liderança, já exerceram ou exercem. Mas, alguns conceitos, né? Tem lá no Google, olha, habilidade de motivar e influenciar os liderados agindo de forma ética e positiva. Dirigir pessoas, saber atraí-las, inspirá-las e influenciar comportamentos que atraiam bons resultados. Então, são vários conceitos. A gente gostaria de deixar aqui dentro o conceito de Peter Drucker, o pai da administração aí dentro, talvez uma das pessoas mais lúcidas que a gente teve a oportunidade de conhecer nesse último aí dentro mais de um século. Uma boa liderança faz com que pessoas comuns façam coisas incomuns. Talvez esse seja o grande papel do líder. Fazer com que sua equipe, muitas vezes comum, consiga um resultado excepcional. Então, é baseado nesse pensamento do Peter Drucker que a gente alinhou alguns pontos que a gente gostaria de apresentar. Então, quais os desafios da liderança para 2021? O primeiro, ajustar a estrutura organizacional da empresa. A estrutura organizacional ela é uma premissa, ela é uma base. Sem isso, empresa nenhuma consegue construir em cima. Estratégia alinhada e bem comunicada com todos. Isso é absolutamente fundamental. Tecnologia e agilidade. Com certeza. Quem não for rápido, veloz, não vai conseguir vencer 2021. E uma cultura organizacional como ativo, como algo realmente que valoriza. Então, sobre a estrutura organizacional, ajustar a estrutura para a nova realidade da empresa. Às vezes a empresa está crescendo muito, precisa ter uma estrutura capaz, porque senão a empresa não consegue crescer. Ela começa a fadigar. Ela começa a ter problemas graves, porque ela não tem uma estrutura capaz de entregar aquilo pela qual ela é contratada. Então, isso precisa ser feito. A empresa teve que enxugar devido à pandemia. Teve que enxugar, teve que reduzir, então também ela precisa trabalhar aqui dentro para que ela tenha uma estrutura organizacional um pouco menor, porque senão o custo vai ficar brutal. Então é um momento de ajustar, otimizar, reposicionar cargos, funções e pessoas. É um momento ideal que se faça isso. É a hora da gente olhar realmente para dentro da empresa, para a estrutura organizacional, quem faz o quê, se estão bem encaixados, se não estão, e realmente ter a coragem de fazer isso. Portanto, promova agora os ajustes que você já precisava fazer, há tempos vem adiando e que não tem condição, tem que ser feito. Novamente, Peter Drucker diz que um líder faz o que deve ser feito, não o que ele gostaria.
E lembre-se que a sua estrutura organizacional vai fortalecer as bases para o crescimento e evolução da empresa. É impossível uma empresa crescer sem ter uma estrutura organizacional adequada. A gente começa a construir um edifício pelo alicerce, não pelo telhado. Segundo item, uma estratégia alinhada e bem comunicada. As organizações que sabem por que existem estão com menor exposição para navegar por um cenário de mudanças e desafios frequentes. E a gente sabe que em 2021 esses desafios vão vir numa velocidade muito grande e um grau de incerteza muito grande. Mas a empresa e todos precisam saber por que ela existe, qual é a sua missão, por que ela foi constituída, qual o grande objetivo dela, qual a sua proposta de valor, que dores ela quer cuidar dos seus clientes. A equipe precisa saber para onde está indo. É papel da liderança mostrar e apontar caminhos com segurança para que a equipe saiba por onde está indo. A insegurança é uma das coisas que mais faz com que a criatividade não aconteça. Então, se nós precisamos de inovação, se nós precisamos de criatividade, nós precisamos dar segurança para que a equipe saiba para onde ela está alinhada. Alinhar os objetivos e a visão é fundamental para promover resiliência, porque a gente sabe para onde está indo. Então, o caminho é difícil, é tortuoso, há percalços, mas o objetivo, a visão de futuro, ela fortalece emocionalmente e moralmente o time para poder seguir. Então, é essencial a gente refletir e incorporar os aprendizados do que já vivemos. O que a gente já viveu anteriormente com crises? O que nós conseguimos atravessar esse deserto aí dentro, que tem sido os 8 meses no Brasil, dessa situação de pandemia e lockdown? O que a gente já aprendeu com tudo isso? Isso precisa também ser trabalhado a nível de estratégia, de alinhamento e de comunicação. Isso fortalece a equipe e faz com que a gente tenha objetivos comuns, com que haja união. E este foco, ele sedimenta a capacidade da empresa de vencer desafios. E medir e analisar o desempenho com frequência, mesmo que de maneira informal. O que nós estamos falando aqui? Eu tenho uma estratégia, mas eu preciso medir se essa estratégia está sendo eficaz ou não. Como é que eu meço isso? Indicadores de performance. Eu preciso ter KPIs para que eu possa avaliar o meu resultado, se está bom, se está ruim, o fluxo de caixa está correto, não está, está bom, está aceitável, não está, meu grau de endividamento, meu EBITDA, como é que ele está, meu crescimento de vendas em relação ao ano passado ou decréscimo, a rentabilidade líquida. Eu preciso avaliar tudo isso, o grau de satisfação dos clientes, o grau de vendas cruzadas que eu estou conseguindo, quanto eu estou conseguindo gerar de receita de novos produtos ou novos serviços, esse é um indicador de inovação, então eu também preciso medir. Deming colocava que aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, eu sei que em pleno século XXI, em setembro de 2020, seria difícil a gente falar que muitas empresas não sabem o quanto é que custa seu produto. Mas com 26 anos de consultoria, mais de 20 anos como conselheiro de administração, eu posso dizer para vocês que tem muitas empresas que não sabem se dão lucro ou prejuízo e não sabem que produto contribui para a rentabilidade e que produto reduz a rentabilidade. Isso é necessário. Terceiro item, uso de tecnologia e agilidade, né? A pandemia e o lockdown fez com que as empresas corressem aí dentro, fizessem talvez 3, 4 anos em 3 meses. E isso é necessário e vai continuar sendo necessário. A inovação hoje não é mais opcional. Mas o mais importante, porém, não é só gerar ideias. Este é apenas 5% do desafio. As pesquisas mostram que 95% do sucesso da inovação é baseado na capacidade de executar com agilidade, executar no tempo certo. Portanto, ter brilhantes ideias só é 5% da chance que a gente tem de fazer com que essa inovação seja realmente implementada. O restante é muito suor, trabalho, disciplina e velocidade. O foco deve ser manter em criar empresas e culturas capazes de impulsionar a dualidade entre o desempenho de hoje e a inovação para o futuro. É dual. Parece ser paradoxal. Eu coloco o meu foco em gerar hoje receita, lucratividade para poder sobreviver, ou eu coloco o meu foco em produtos e serviços que só vão gerar receita no futuro.
Eu sei que é difícil, mas as empresas precisam criar processos e cultura para trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. A Júlia apresentou aqui dentro o MBES, o MBA Executivo Online. Durante esses últimos meses, nós criamos dois times de trabalho que trabalhavam incessantemente um período por dia, com um foco. Criar realmente um programa de desenvolvimento executivo digital que fosse absolutamente singular em relação às outras plataformas brasileiras e americanas, e também digitalizar o processo de consultoria, o que nós vamos lançar no início do próximo ano. Então, nós trabalhamos o dia a dia, mas também trabalhamos projetos de inovação. Isso nem sempre é fácil, esse é um desafio que as empresas e a liderança precisam capitanear. É difícil, porque se você não fizer isso de maneira bem equilibrada, você pode tirar a energia da organização e a energia das pessoas. Incentive sempre, primeiro, o uso e a adaptabilidade à tecnologia no dia a dia da empresa. O uso de recurso tecnológico tem que estar na rotina diária. Então, utilize, incentive, faça com que os processos sejam digitalizados, que a gente ganhe tempo e que a gente use o máximo a maneira digital, não por modismo, mas para ganhar, sim, agilidade, para ganhar velocidade. Acho que esse é um papel forte da liderança e que não é simples. Cultura organizacional como um ativo. Nós sabemos que Michael Porter coloca para a gente que os grandes diferenciais competitivos são aqueles que são diferentes dos nossos concorrentes e não podem ser facilmente copiados. A cultura, portanto, ela pode ser um ativo excepcional. Algumas empresas não percebem, né? Mas esses são verdadeiros tesouros, a cultura. A cultura é difícil de ser copiada. Você pode ter um ERP, um software de gestão, que o seu concorrente compre. O seu concorrente pode ter muito mais capital do que você. Então, ele pode ter novos produtos, ele pode ter novos serviços, ele pode ter um ambiente melhor, ele pode estar até mais avançado digitalmente que você. Mas ele pode não ter a sua cultura e a sua cultura pode ser exatamente aquele ponto do tempero juntamente com a estratégia que faz com que o sucesso aconteça. Vamos ter um tempinho depois no chat para vocês perguntarem e a gente interagir. Então, quem quiser ir colocando as suas perguntas ou comentários no chat, fique à vontade, que eu vou procurar, obviamente, dentro da minha limitação, responder aquilo que eu puder. Para formar uma cultura singular, as pessoas precisam se sentir socialmente e emocionalmente conectados, seguros e com propósitos bem alinhados. Com 54 anos de idade, 40 anos de trabalho, e quase 35 de liderança, eu posso dizer para vocês que não é dinheiro que faz com que isso aconteça. É significado. E significado vai acontecer quando eu, de fato, me preocupo com as pessoas, está aí dentro do papel do líder, quando, de fato, eu consigo fazer com que se torne um time. Aqui na MB, a gente não fala que nós temos uma equipe, nós temos um time. Porque um time, como um time de esporte, ele é aliado, ele é unido em cima de objetivos comuns. E, para isso, as pessoas precisam ter confiança na empresa e alinhamento com os valores organizacionais. No dia 20 ou 22 de março, eu não me lembro, mas ali dentro, quando foi decretado o lockdown no estado do Amazonas, ali dentro, naquele momento difícil, que eu tenho certeza que toda a liderança passou, nós fizemos uma reunião no sábado e eu adiantei para todos no MB que nós não demitiríamos ninguém, mesmo com a redução drástica na nossa receita, no nosso faturamento. Por quê? Porque nós íamos atravessar juntos um deserto e um mar aí dentro, um oceano de ondas absolutamente revoltas. Mas isso gera confiança, gera confiança. Vamos precisar trabalhar muito, mas vamos seguir. Reforçar o compromisso de todos com a empresa é o caminho para a organização esteja forte e unida, provando a sua resiliência em momentos difíceis e também momentos de retomada. Como que você pode fazer com que essas pessoas estejam ali dentro seguras, dentro de uma cultura organizacional, se na hora que a coisa complica, a primeira coisa que você faz é reduzir a equipe, é demitir as pessoas? Então, é papel do líder formar uma cultura organizacional. Uma cultura organizacional leva anos
anos de processos e políticas sendo feitas de maneira contínua e disciplinada. Mas, a exemplo de uma implosão de um edifício, isso se corrói rapidamente, muitas vezes em segundos. É papel da liderança gerenciar isso, é papel da liderança se preocupar em fomentar e construir uma cultura organizacional correta. O meu grande amigo, da qual eu tenho um orgulho enorme de trabalhar juntos, né, de alguma maneira, como consultor e como conselheiro de administração, o Jaime Benchimol, sempre deu um valor excepcional à cultura organizacional das organizações que liderou. Seja na Bemol, enquanto foi seu presidente, seja na Fogás, enquanto ainda é seu presidente, o Jaime sempre se importou muito com a cultura organizacional. Ele, para mim, é um exemplo de pessoa e de líder que construiu culturas organizacionais fortes e fez com que essas empresas sejam empresas absolutamente vencedoras nos setores em que atuam. Isso precisa de cuidado, de direção e de disciplina. E como avançar organizacionalmente nesses desafios, né? São desafios muito fortes para a liderança. E como fazer? Como é que a gente pode avançar? Desenvolvendo profissionais. Eu não conheço outra forma. Quando a gente fala, por exemplo, em estrutura de capital, precisamos ter uma nova estrutura de capital, talvez buscar capital com terceiros, talvez emitir debêntures, ou conseguir até fazer um IPO, ou me endividar no sistema financeiro. Você vai precisar de alguém especialista muito bom para essa atração de capital. Se você fala, mas eu preciso digitalizar rapidamente, a pandemia demonstrou que eu não estava preparado para o e-commerce, que eu não estava preparado para a digitalização de processos, pois é, você vai precisar também de pessoas absolutamente qualificadas para isso. Mas eu tenho um problema grave de logística, hoje eu estou tendo ruptura de estoque, ou às vezes eu não consigo saber quanto eu tenho no estoque, você vai precisar também de pessoas para isso. Então, quando a gente fala que a base são pessoas, mas eu estou dizendo profissionais. O que é profissional? É alguém realmente, absolutamente qualificado para exercer o cargo que ele está. Você só falar em pessoas, para mim, não diz muita coisa. Mas quando você fala que você tem um time de profissionais, é muito diferente. E eu queria lembrar, para quem assistiu o filme 300, sobre Esparta, sobre Leônidas, né, que veio através do poema que Heródoto nos deixou, tem uma parte no filme muito simples, que tem 300 homens que ficam num desfiladeiro, essa é a história, e eles, num desfiladeiro, 300 homens barram 30 mil homens do exército persa, o exército de Xerxes. E quando outras pessoas da Grécia foram ali dentro ajudar Leônidas, perguntaram quantas pessoas ele tinha no seu exército. Ele falou 300. E os outros ali dentro se assustaram, era muito pouca gente. Mas ele falou, eu tenho 300 soldados. Quem estuda história ou gosta de história e de estratégia sabe que nada suplantou até hoje a capacidade do soldado espartano. Todo o trabalho romano, toda a estratégia romana de guerra foi baseada nas colunas que Esparta fazia. Isso é ser profissional. É um momento que nós precisamos ter gente profissional. Então, primeiro, decisões certas sobre pessoas. A decisão de contratar certo, corretamente, de trazer aquela pessoa que precisa realmente. Ou a decisão correta de tirar do barco alguém que, infelizmente, hoje não está conseguindo entregar aquilo que o barco precisa para continuar navegando. Então, eu preciso tomar cada vez mais, é papel da liderança, acertar mais nas decisões sobre pessoas. Trabalhar no encaixe potencial. O que é esse encaixe potencial? Eu preciso avaliar, entender o potencial que esse profissional tem e criar o melhor encaixe para ele na organização, nos processos. Aquilo que o perfil dele demonstra, que ele é melhor para trabalhar, é esse lugar que ele precisa trabalhar. Se a gente não fizer isso, eu não vou tirar o melhor das pessoas. Aristóteles dizia que as melhores flautas precisam ser entregues aos melhores flautistas. Esse é o papel do líder. Achar quem toca a melhor música e colocar para tocar essa melhor música o melhor músico. Necessário tempo para ensinar, treinar e desenvolver. Talvez uma das coisas que eu mais escuto em 26 anos de consultoria, 20 como conselheiro de administração,
é, de alguma maneira, responder a empresários como é que faz para formar um time forte, capaz, qualificado, mas em curto espaço de tempo. E a minha resposta é sempre a mesma. Não se faz. É impossível. Eu preciso do tempo para formar. Primeiro, nós não temos tantos profissionais disponíveis. No Brasil, nós não temos. Quem procura bons profissionais sabe disso. A MB faz seleção de executivos. Nós temos hoje várias vagas em aberto, talvez uma dezena de vagas em aberto no Brasil todo, com dificuldade muito grande de selecionar profissionais qualificados. Aí você traz esses profissionais, você precisa integrá-los à cultura da organização, o que nem sempre é fácil. Integrá-los ao processo que já existe. Então, formar mão de obra alinhado aos valores da organização, formar mão de obra profissionais alinhado à estratégia da organização, capazes de cumprir a missão da organização, esse é o papel da liderança e leva tempo. Mas se não começar hoje, daqui a 1 ano, 2 anos, você está falando que a sua equipe não consegue entregar aquilo que você precisa. Resiliência e feedback contínuo. Liderança precisa investir tempo em dar feedback. Quando acerta, o feedback ali dentro de reforço, de validação, que está bom. E quando não está bom, tem que ter tempo também para lidar com os profissionais. As pessoas maduras, elas aprendem conforme o resultado que elas têm. As pessoas maduras, quando elas erram e elas sabem identificar onde errou, elas aprendem com o erro e crescem. As pessoas maduras, quando acertam, também têm a necessidade de serem validadas para saberem que estão no caminho correto. Portanto, é papel da liderança fazer isso. Não dá para delegar para recursos humanos, não dá para delegar para sistemas formais de avaliação de desempenho 360 graus. É papel da liderança fazer isso. É isso que forma também confiança, que nós falamos agora há pouco, e isso com que faz que nós tenhamos realmente profissionais absolutamente comprometidos com o sucesso da empresa. Não é delegável. E precisa investir para treinar e formar as pessoas. Isso é algo básico. E, novamente, eu vejo empresários, por exemplo, às vezes do varejo, com os olhos brilhando, saindo faíscas porque vão inaugurar uma nova loja. Vejo pessoas da indústria, liderança da indústria, que ficam absolutamente entusiasmados para me contar que está comprando uma máquina nova, uma máquina japonesa, ou chinesa, ou alemã. Vejo pessoas da área de serviços num extremo regozijo porque conseguiu comprar um novo software, um novo sistema. Mas quando nós vamos falar em treinamento, em desenvolvimento, em capacitação, eu vejo muitos profissionais que acreditam que isso é custo, que isso é despesa. Me perdoe, existe um paradoxo enorme aí. Eu tenho certeza que um ativo importante são as pessoas, porque são as pessoas que fazem. São as pessoas que operam aquela máquina que foi comprada pela indústria. São as pessoas que vão estar naquela loja belíssima, inaugurada num ótimo corredor de shopping. São as pessoas que vão operar aquele software, aquele sistema que você investiu milhões. Se você não tiver boas pessoas treinadas, capacitadas, eu jamais vou conseguir fazer com que esses recursos deem o que precisa. Não há como formar equipes fortes sem investimento em capacitação, em treinamento. Se você tem dúvida se os seus profissionais merecem um treinamento, melhor então dispensá-los. Mas se eles estão trabalhando na sua equipe, no seu time, na sua empresa, invista nesses profissionais. Invista. Se eles não estão dando retorno, ok, vamos buscar gente que dê retorno. Mas treinamento tem que ser encarado como investimento, não como despesa. Porque, do contrário, a gente jamais vai formar uma equipe vencedora. Estudos globais, conduzidos na era pré-Covid, já previam que mais de 60% dos trabalhadores precisariam de qualificação nos próximos anos. A atual crise impulsionou o que antes era considerado próximos anos. Então, vocês imaginam, aí, até fevereiro, os estudos mostravam que 60% das pessoas precisavam de uma qualificação muito forte, porque senão não conseguiriam manter o grau de competitividade das empresas. Vocês imaginam agora com esse desastre mundial que aconteceu, com essa histeria coletiva que tomou conta do mundo. É absolutamente necessário a gente trabalhar as pessoas. Eu queria aqui dentro fechar com uma frase que na MB Consultoria é um verdadeiro mantra. Não há nada mais insano do que fazer as coisas da mesma maneira
e esperar que os resultados sejam diferentes. Albert Einstein. Ou seja, se nós não fizermos nada novo, o máximo que vai acontecer é o mesmo resultado. E é o máximo, porque os nossos concorrentes não dormem. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Aqui estão os meus dados. Quem quiser, estiver acompanhando, quiser anotar meu e-mail, está aí o meu e-mail e está aí o telefone da MB. Então, vamos agora interromper aqui o compartilhamento e eu vou ficar à disposição aqui dentro para as perguntas. Então, aqui tem uma... Primeiro, agradecendo, nós temos todas as pessoas que estão aí dentro conosco e vou ficar à disposição, por favor. Se vocês puderem realmente perguntar, vocês vão fazer com que esse nosso bate-papo seja mais produtivo. Então, o meu amigo Antônio José Alecrim coloca aqui dentro que tipo de comunicação a liderança precisa fazer, precisa ter com a equipe para os momentos de crise. Uma excelente pergunta do Antônio. Marcos, só um minutinho. Tem conversa aqui, tem aqui. Isso, aqui. Só um minuto. Como é que eu junto as duas aqui? É porque tem perguntas em duas áreas aqui. Deixa eu tentar aqui ficar com as duas áreas. Eu acho que a primeira coisa, Antônio, que tipo de comunicação a liderança precisa ter com a equipe em momentos de crise? A primeira coisa é saber exatamente o que a liderança precisa e o que a liderança pensa. As pessoas precisam saber em que chão elas estão pisando. O ser humano precisa de segurança. Se a gente vai para Maslow e pega a pirâmide das necessidades de Maslow, a base é a segurança. Se eu não ofereço segurança para as pessoas, é muito difícil com que eu tenha o espírito dessas pessoas comigo, com que eu tenho realmente aqui dentro o âmago dessas pessoas comigo. Então, eu preciso necessariamente oferecer segurança. Isso inicia-se num processo de transparência. E, a partir daí, de um processo de comunicação contínua, para que as pessoas saibam o que está acontecendo. Isso é absolutamente necessário. Nós precisamos trabalhar as pessoas como adultos. Nós precisamos trabalhar a nossa equipe como adulto, com respeito. São pessoas que tomam conta das suas próprias famílias, são pessoas que estão lá dentro, e que se a gente não fala nada, você imagina como é que uma pessoa dessa vai para o final da casa, para o final da noite, lá vai para a sua casa, e às vezes vai ter que ligar lá uma televisão aberta e vai ver lá dentro a mídia só contando caos, destruição. Então, a liderança precisa ser transparente. Tem aqui dentro uma pergunta da Michele Baraúna. Hoje se fala muito sobre a autonomia do colaborador. Qual a vantagem disso para um líder? Michele, ótima pergunta. A vantagem é com que faz com que sobre no líder tempo. Para quê? Para ele criar a inovação, para ele criar a estratégia, para que ele possa trabalhar a cultura organizacional, para que ele possa dar feedback. Então, nós precisamos fazer com que as decisões e a autonomia seja no menor nível possível da hierarquia. No menor nível possível. A gente ainda vê empresas, Michele, enormes, que decisões corriqueiras, operacionais, só são tomadas quando o diretor ou o gestor dá a última palavra. Isso é péssimo. Isso é péssimo. E isso é gerado aonde? Dentro de um processo que infantiliza as pessoas. Por um lado, muitas vezes eu tenho chefes e líderes controladores, que não gostam de delegar, e equipes que se acostumam com isso. Isso é um processo horroroso. É um processo que infantiliza a gestão. E aí fica muito difícil. E depois esses próprios líderes reclamam que não tem tempo, porque precisam trabalhar no dia a dia. Isso é absolutamente inadmissível. Agora, de novo, como estava nos slides, isso demanda tempo. A pessoa toma uma decisão, erra, precisa tempo, precisa ter feedback para explicar para essa pessoa o que ela poderia ter pensado, o que ela não pensou. É isso com que faz com que a pessoa cresça tomando decisão. Ninguém aprende a estar pronto para tomar uma decisão de um dia para o outro, sem ter tomado decisão. Esse é um processo de conhecimento, de transferência de conhecimento tácito. Aqui a Ana Cristina já trabalhou aqui na MB, já foi colega nosso. Como promover a mudança ou evolução da mentalidade da liderança para que possam atuar de forma assertiva e estratégica em momentos de adversidade.
Ana, é capacitando, é investindo nas pessoas, é investindo, é dando treinamento, capacitação. Não é qualquer treinamento, precisa ter gerenciamento desse processo, precisa saber quais os gaps que essa pessoa precisa. Depois eu preciso fornecer esse treinamento, mas exigir responsabilidade. Tem muitas empresas, eu conheço muitos empresários que falam, a gente já gastou muito com treinamento. O nome já começa daí, já gastou, né, não investiu. E aí essas pessoas não ficaram ali dentro. Será que você avaliou se essas pessoas realmente tinham um compromisso? Se elas deveriam estar lá? E claro que, como qualquer investimento, é investimento de risco. Qualquer empresário sabe que quando ele faz um investimento, alguma dose de risco ele tem. Investimento em pessoas também. É claro que, como qualquer outro investimento, você pode avaliar o risco, né, a possibilidade desse risco existir, mas tem que ser e tem que investir. Eu vou lhe dar o exemplo, você já trabalhou aqui conosco no MB, você sabe disso, e os nossos clientes que estão acompanhando também sabem disso. Na MB, a gente investe muito em treinamento. Quase todas as nossas pessoas da nossa equipe aqui dentro fazem treinamentos nacionais e internacionais, conhecem praticamente o mundo todo. Já fizeram cursos na França, na Bélgica, na Holanda, na Alemanha, nos Estados Unidos, vários, na China, na Argentina, na França, em Portugal. Então, assim, a gente investe bastante em equipe, muito em equipe, porque é necessário. Mas com isso a gente tem retorno. Nós temos profissionais com 20 anos de MB, 15 anos de MB, 14 anos de MB, então a gente tem muita alegria com isso, 8 anos, 6 anos, né? Então a gente tem alegria em saber que isso tem retorno, mas precisa investir. A mudança na mentalidade da liderança, Ana, em relação ao empresário, é simples, é mudar o mindset e entender que pessoas são de fato um ativo. Se eu imaginar pessoas como despesa, só entrar na minha linha do DRE como despesa, eu não vou conseguir nunca mudar essa mentalidade. Mas eu tenho pessoas que eu não sei se eu der o treinamento, capacitação, se elas têm condição de retribuir. Ok, avalie, faça mapeamento de competências, avalie o potencial. Se você achar que mesmo assim essa pessoa não tem capacidade de receber conhecimento e devolver, é melhor você dispensá-la. Mas se você tiver pessoas que com alguma capacidade de melhorar sua capacidade de entrega, invista nessas pessoas. Tem uma pergunta aqui do meu grande amigo André Storino. O que podemos esperar em 2021? Cenário de crise ou de oportunidades? Os dois, André. Eu acho que teremos crise com certeza, e teremos oportunidades. Obviamente, alguns setores sentem mais do que os outros. O setor, por exemplo, de turismo, de entretenimento, está passando uma dificuldade terrível, e todas as indústrias desses setores, ou seja, aviação, hotel, shows, né, restaurantes, bares, está passando uma crise muito forte. Para alguns pouquíssimos setores, o lockdown, a pandemia ajudou brutalmente, e 2021 é difícil você entender ou saber o que vai acontecer. Falando especificamente do Brasil, obviamente que no pós-pandemia, parece que tinha ali dentro toda uma demanda reprimida e parece que as pessoas vieram com gosto de gás para compra. Isso foi claro, né? O varejo cresceu mais de 30% aí dentro no pós-pandemia, construção civil já cresceu 24%. Se isso vai permanecer ou não, nós não sabemos. Parte desse crescimento vertiginoso da economia brasileira, muito diferente de outros países, veio pela ajuda governamental, né, através lá do auxílio emergencial. Isso colocou bilhões na economia e boa parte desses bilhões veio direto para o consumo. Foi sangue na veia da economia. Isso está previsto terminar no próximo mês, em dezembro. Nós já temos hoje a metade do auxílio, né, R$300, enquanto no início foi R$600. Isso não é factível, você continuar o tempo todo o governo colocando dinheiro. A nossa dívida cresceu brutalmente, né? O percentual que o Brasil deve hoje, o percentual do PIB que o Brasil deve é algo terrível. Então é necessário que o governo faça as reformas necessárias. O governo federal tem tentado bravamente fazer essas reformas, ainda muito prejudicado por um Congresso que pouquíssimo ajuda as mudanças necessárias para melhorar a economia do Brasil e ainda sendo atrapalhado quase todo o tempo aí dentro
pelo um Supremo Tribunal Federal que, em vez de discutir as causas constitucionais, acabam entrando no dia a dia do governo. A liderança vai caber isso, André, trabalhar fortemente para transformar esses riscos em oportunidades. Tem aqui um comentário do Jean, dando parabéns, e aqui, eu não sei quem, mas alguém colocou palavras-chave: liderança, investimento do time, inovação e agilidade. Valeu cada segundo aqui dentro, então é necessário, né? Liderar tem ônus e bônus. O líder que não entende que tem ônus e bônus, ele vai sempre ali dentro acabar se perdendo. Tem ônus e bônus. O líder que fala que não tem bônus, então ele não devia estar liderando. E o líder que acha ruim ter ônus, ele também não devia estar liderando. Tem aqui uma pergunta da Jordana: que estímulos a adotar para incentivar o EAD em grupos que têm preferência pelo aprendizado presencial? Jordana, pergunta muito inteligente sua. Eu acho que é questão de iniciar. É de incentivar a pessoa a trabalhar o EAD, o ensino à distância. Obviamente que o modelo do treinamento à distância, ele pode favorecer ou prejudicar. A Júlia Gabriel comentou aqui dentro, nós fizemos uma ampla pesquisa com pessoas que contratam cursos para as empresas e também pessoas que fazem os treinamentos online. E a gente procurou identificar exatamente isso, o que facilitava a pessoa se adaptar a um treinamento online e aquilo que dificultava. Portanto, o MB Executivo Online, o MBS, foi montado exatamente para poder tirar isso, ou seja, reduzir aqui dentro essa resistência. Mas eu acho que um ponto também muito importante é incentivar o início, a começar. Tem pessoas que falam que não dão conta de ler livros em leitores digitais, como o Kindle. E quando me dizem isso, eu falo, tenta, leia um livro pelo menos. Você vai ver que depois você se adapta. Tem aqui do Gian: podemos afirmar que a mentalidade das pessoas nas organizações, face à pandemia, conseguiram evoluir na mesma proporcionalidade que as organizações se adaptaram? Jean, francamente, não. Primeiro, eu acho que ainda é pouquíssimo tempo para a gente avaliar se o mindset, se essa mentalidade evoluiu ou não, principalmente em relação a pessoas, que é o que eu acredito que você esteja falando. Eu acho que ainda é muito cedo para a gente avaliar. Há questões, por exemplo, hoje que se discute muito, trabalhar em home office todo o tempo ou não, trabalhar juntos. Eu acho que é muito pouco tempo para você fazer uma avaliação correta disso. Mas uma necessidade que eu vejo, eu espero, Jean, é que, sinceramente, a liderança esteja preocupada hoje em relação à sua equipe de trabalho. Se ele tem a melhor equipe, se ele não tem a melhor equipe, se essa equipe está engajada, se essa equipe está comprometida, se essa equipe está qualificada. Isso é absolutamente necessário e esse mindset está aqui. Ele precisa ser desenvolvido, sim, é o que você falou. Às vezes eu vejo empresários, por exemplo, que não gostam de ir para congresso, não querem estudar, não querem ler um livro novo, não querem participar de uma live, não quer fazer um treinamento, porque ele acha, muitas vezes, que já sabe demais. Isso é um risco, né? Eu acho que nós sabemos tão pouco, e essa pandemia mostrou aí dentro, e tudo que veio com ela, lockdown e tudo mais, demonstra que a gente ainda conhece muito pouco. Eu acho que a gente não podemos parar nunca de estudar e aprender. Tem aqui uma pergunta, aqui dentro do Raul, meu amigo Raul: uma das grandes dificuldades que temos na empresa é como demonstrar o retorno do investimento em tecnologia. Existe alguma forma viável de se analisar? Raul, eu acredito que o primeiro item é, antes de eu trazer para a organização qualquer processo novo de tecnologia, seja a nível de hardware ou de software, eu preciso entender qual o propósito disso. Eu vou trazer esse recurso de tecnologia, mas com qual propósito? Especificamente, o que ele vai me ajudar? Especificamente, qual item que ele vai ajudar? Que dor que ele vai tirar do meu processo? Ou de que maneira ele vai reduzir meus custos? Ou de que maneira ele vai agilizar e vai aumentar a satisfação do meu cliente? Boa parte das empresas, Raul, eu lhe digo, com a experiência de 26 anos de consultoria e de conselheiro, que muitas vezes as empresas têm essas decisões sem avaliar. Eu me recordo que numa reunião de conselho, alguns anos atrás, foi até ali no Tropical, há 10 anos atrás, eu acredito, e tinha uma empresa muito grande na área de logística e que estava discutindo ali dentro a aprovação do novo ERP.
né, num software de gestão. E a discussão era se implantar lá um software de gestão, cerca de 1,5 milhão, 2 milhões de dólares naquela época. Eu não lembro, e ainda estava se discutindo qual seria o software, se TOTO, se Oracle ou o SAP, o R3 da SAP. E a discussão grande ali dentro e tudo, a discussão, e todo mundo, eu alertei que qualquer que fosse aquele sistema que fosse trabalhado, que fosse implementado, não era só o dinheiro do investimento do programa, era também ali dentro as pessoas que iam ter que trabalhar nele durante um ano. Ou seja, o foco da organização ia ser completamente em cima, ali dentro da implementação do RP. Então, a discussão estava muito grande, o conselho da empresa discutindo, e eu fiz a seguinte pergunta no meio da discussão. Falei, para que essa implantação do ERP vai ser o item mais importante do próximo ano? Isso era em dezembro, mais ou menos. E aí foi um silêncio sepulcral. Ou seja, e aí eu comecei a perguntar, isso vai reduzir o custo? Não. Isso vai melhorar para o cliente? Não. Isso vai aqui dentro? Não. Ah, mas seria bom a gente ter um sistema integrado. Opa, mas será que isso realmente é a prioridade? E o diretor, o presidente da empresa, tomou a decisão de não ser mais. Terminou em 5 minutos uma discussão de 3 horas. Então, primeiro item, Raul, vamos definir claramente o que a gente quer ganhar com aquilo. Cuidado para a gente não querer trazer tecnologia apenas por modismo, porque o meu amigo fez, meu outro colega fez, todo mundo está fazendo. Não, vamos ver se aquilo é prioridade ou não. A organização ela tem uma capacidade absolutamente limitada de implementar muitas mudanças ao mesmo tempo. A Beatriz está aqui dentro parabenizando pelo projeto de capacitação do time. Vocês pretendem incluir cursos na área de gestão de projetos, como Scrum, metodologia ágil, tudo? Com certeza, Beatriz. A Sueli, que é a coordenadora do nosso programa, a Júlia, a Nicole, já estão trabalhando aí dentro, a gente tem um grande leque de treinamento pela frente. Pode esperar. Temos aqui dentro também uma pergunta da Viviane. Como tratar quando os colaboradores, líderes, entendem ser apenas responsabilidade da empresa o desenvolvimento e treinamento? Viviane, eu acho que a gente precisa melhorar o nosso processo de comunicação com as pessoas. Nós precisamos mostrar que um treinamento é um investimento sempre de risco por parte da empresa e que as pessoas também precisam investir nelas. O percentual de pessoas que pagam o próprio treinamento, principalmente no Amazonas, é baixíssimo. Eu te diria em 26 anos e a gente deu durante esses 26 anos cursos em aberto, eu diria para você que menos talvez de 5% das pessoas pagaram o próprio treinamento. Enquanto que alguns anos atrás eu vi uma estatística bem fiel em São Paulo, bem acurada, que mostrava de quase 1/5 dos treinamentos ministrados em São Paulo eram pagos pela própria pessoa. Eu acho que isso já diz muito do profissional. Eu acho que da empresa é comunicar, mostrar que se o profissional não estiver atualizado, ele fica obsoleto. Como a Júlia falou, a gente vai trabalhar no MBS muita questão da empregabilidade. Empregabilidade não quer dizer a capacidade da pessoa de estar empregada, mas ele ser empregável, dele ser alguém que consegue, de fato, estar atualizado na sua formação. Quando alguém quer saber se ele está atualizado profissionalmente, é simples. Ele busca um anúncio aí dentro do LinkedIn, ou ele busca um anúncio aí da MB Consultoria, nós estamos sempre selecionando executivos, e vai avaliar o que está sendo pedido. Se você atender 100% daquilo que está sendo pedido, você tem alto grau de empregabilidade. E se você não investir em você, por que você vai convencer a organização de investir em você? Por quê? Porque ela deveria investir em você se você mesmo não investe em você. Então, investir em conhecimento é você colocar seu tesouro onde ele vai estar sempre preservado. Pode acontecer tudo, mas você está preservado. Quem estava lá com o Galaxy 10 é o Liu, também um empresário aqui. Queria saber se alguém tem mais alguma pergunta. Estamos aí próximos a... Aqui ainda tem mais? Não, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu deixei para trás. Não tem, porque estava aqui, eu estava vendo, não tem. Aqui também não. Mais alguma pergunta, alguma coisa que a gente pode tirar de dúvida para vocês? Aqui dentro, meu amigo Cleiton. Cleiton é o gestor que capitania aí dentro o time de recursos humanos da Bemol, da qual também eu tenho muito orgulho de ser conselheiro de administração. E, sim,
A gente espera, nós fizemos um trabalho muito grande sobre esse programa. O time que trabalhou a inovação no nosso programa de educação continuada, esse time trabalhou aí dentro durante meses. Eles avaliaram 27 plataformas de treinamento online no Brasil e fora do Brasil, detalhadamente o modelo de negócios, recursos tecnológicos, para a gente buscar encontrar aí dentro exatamente uma proposta de valor que atendesse aos nossos clientes e tirasse as dores dos nossos clientes. A gente acredita que que vai conseguir entregar, com certeza, e mais do que tudo, a partir desse contato com os nossos clientes, a gente vai sempre melhorar os nossos serviços, aquilo que a gente tem feito diuturnamente aí dentro dos últimos 26 anos. Mais alguma pergunta? Como a Júlia falou, está aí os sites, né? Pode entrar no site do MB Executivo Online, também o site da MB Consultoria, o meu e-mail é marques@mbconsultoria.com. A gente vai estar sempre à disposição de vocês. Há um interesse muito grande nosso da MB, tanto em impactar na sociedade de uma maneira inteligente. E a gente acredita, e por isso o nosso lema, aqui dentro do nosso slogan, é que o conhecimento muda a vida. E muda a vida. É através do conhecimento que a gente cresce, como ser humano, como profissional, que a gente cresce em todos os níveis das nossas potencialidades. A gente acredita muito nisso, e é por isso que a gente se sente tão entusiasmado, tão apaixonado por aquilo que a gente faz. Tem aqui dentro um comentário da Érica, parabéns pela iniciativa, compartilhamento de conhecimento. A questão do conhecimento no ambiente organizacional é um fator motivador, né? Como incentivar essa ação nos gestores, né? O reconhecimento. Primeiro, a gente sempre fala em feedback como sendo algo de crítica. Feedback, nós temos dois tipos. O feedback de reforço, quando eu quero reforçar um comportamento adequado. E eu tenho, sim, um feedback de desenvolvimento, quando eu preciso que alguém cresça em relação ao resultado que ele está dando. Isso precisa de um trabalho forte, sim, Érica, da gente trabalhar os gestores, treinar os gestores, para que os gestores aprendam a elogiar. Tem um item que é importante, isso não tem a ver com déficit dos gestores, tem a ver com déficit da capacidade humana, de fato. Você vê que as pessoas, de uma maneira geral, elas têm mais dificuldade em elogiar. Quantas vezes um parceiro, um cônjuge não elogia o outro? Quantas vezes um filho não elogia um pai? Ou um amigo não elogia o amigo, porque ele acha que não precisa. É mais ou menos o mesmo paradigma e raciocínio que faz com que muitas vezes a liderança não elogie. Ele acha que não precisa. É como se aquela pessoa já tivesse a obrigação de fazer bem feito. Isso é um erro. E aí, novamente, nós precisamos treinar, capacitar as pessoas para mostrar que o ser humano precisa ser validado. O ser humano, ele aprende melhor a estudos muito recentes, estudos ano passado publicados, estudos neurocientíficos, que demonstram que quando a pessoa melhor aprende, é quando ele foi validado de algo que ele acertou. Então, eu preciso, sim, treinar, Érica, as pessoas para que elas aprendam a dar um feedback de reforço, para que a pessoa se sinta mais seguro e capaz de acertar novamente. Treinamento, capacitação para a gente ter novos comportamentos. Aqui um comentário do Jerônimo, agradecendo. Mais alguma pergunta? Então, eu quero agradecer a todos que tiraram um tempo seu, pessoal, para estar aqui dentro conosco hoje. Agradecer a excepcional equipe que eu tenho, o time que eu tenho, que é excepcional. A Júlia, Nicole, Marcos, Jonathan, Arliane, Márcia, Sueli, Raíssa, Jefferson. O Jefferson quase nunca fica aqui, a gente acaba muitas vezes esquecendo dele. A Neta, então realmente um time muito forte e que ajuda muita gente e da qual eu tenho um extremo orgulho de trabalhar juntos. Aqui dentro a gente realmente procura ser uma família. Então um grande abraço a todos, a gente vai estar à disposição de vocês, também vai ficar gravado esse vídeo, logo a gente vai postar esse vídeo nas nossas redes sociais, no YouTube, e aí vocês podem também se ajudar vocês e contribuir com as suas empresas, as outras pessoas podem também assistir, podem compartilhar. Meu muito obrigado a todos vocês, que a gente tenha uma tarde, um restante de tarde e uma noite de paz a todos. Obrigado.